Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Isaac Schwartzalpt e hoje eu quero trazer para vocês dois conceitos: urgência e emergência. E também explicar o porquê é interessante entender esses conceitos e saber diferenciar entre eles, principalmente no mundo que nem o de hoje, em que a gente está passando por mudanças climáticas, a gente tem a própria pandemia de Covid-19, que ela ainda é uma pandemia, mas o status de emergência não está mais declarado. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim do status de emergência da pandemia de Covid-19. A gente precisa entender isso para ver se a gente precisa agir, não precisa agir, como que funciona e qual é o melhor momento para agir, entendendo esses conceitos. Eu não consigo fazer muito esses vídeos shorts, assim, de poucos segundos, assim, 30 segundos, e explicar tudo, porque eu acredito que eu preciso ser um pouco, detalhar um pouquinho mais. Vou tentar fazer um vídeo curto, mas mesmo assim já aviso vocês que não é aqueles vídeos de 1 minuto que a gente está se acostumando a ver por aí, né, na internet. Primeira coisa, vamos entender o conceito de emergência. Algumas características da emergência fazem a gente identificar ela. Qual é a primeira dessas características? A emergência é muito fácil de ver, ela é facilmente visível, ela está na nossa cara. Assim, por exemplo, está pegando fogo, tá ali o incêndio, começa a acontecer, é uma emergência, tá na cara. Quando a Covid-19 começou a infectar todo mundo e as pessoas irem para o hospital, assim, não ter mais vaga em nenhum hospital, sistemas de saúde colapsando, isso é uma emergência. Ela é facilmente visível, ela está praticamente sempre na cara. Essa é uma característica. Outra característica principal, ela é sempre negativa. O resultado de uma emergência é sempre negativo. Mesmo que a gente atue o melhor possível, o mais rápido possível, o resultado final, quando a gente passar a régua, vai ser negativo. Se, por exemplo, nesses mesmos exemplos aí que eu falei, deixou o vírus chegar num status de emergência, mesmo que a gente faça de tudo, atue, a gente ainda vai ter óbitos muito em demasia comparado com o período pré-vírus. A mesma coisa o incêndio, o exemplo do incêndio, né? Começou a pegar fogo, mesmo que a gente apague o quanto antes e faça tudo, a gente vai ter danos, nem que sejam materiais, mas assim, nada positivo. A gente não consegue tirar coisas positivas da emergência. Outra coisa importantíssima da emergência, a gente tem muita energia gasta para pouca entrega. É quase inversamente proporcional essa relação. A gente gasta muita energia, recursos, dinheiro, tempo para tratar uma emergência e o que a gente tem em troca é muito pouca coisa, se não coisa, até assim, é menos pior o resultado do que poderia ser. Então, quando chega num status de emergência, já chegou nesse ponto onde a gente vai gastar muito, vai se dedicar muito, e mesmo assim, o resultado que a gente vai tirar daquilo é muito pouco e muito improvável que seja alguma coisa positiva. E, como a emergência é visível e ela está ali, o que que ela faz? Ela causa uma sensação de perseguição na gente. A gente sente que ela está ali, ó. A gente está ali, ela está ali vindo e vai nos pegar e a gente tem que correr. E ao fazer isso, ela acaba incitando a sensação de pânico. A gente começa a ter uma propensão maior a entrar em pânico e a gente nunca viu em nenhum lugar e nunca vai ver, eu costumo sempre dizer isso, que o pânico ajudou, né? Nunca vai ter uma matéria no jornal dizendo assim: pânico, graças ao pânico, a pessoa salva a sua família de uma. Não, não vai ter, não vai existir, porque o pânico ele justamente faz a gente se atrapalhar tudo. E uma das também principais características da emergência é que ela sempre está atrelada à desorganização, à inação. Ou seja, se eu vou vivendo de qualquer jeito, eu vou fazendo as coisas do jeito desorganizado, vai deixando rolar, o que que vai invariavelmente acontecer? Uma emergência. Muito provável que isso aconteça. Então, ela vem meio que naturalmente depois de uma sequência de desorganizações, de vamos deixar assim, vamos deixar rolar. Um exemplo da própria pandemia de Covid-19, cientistas lá atrás avisaram, olha, tem os vírus nos morcegos, os coronavírus, que eles têm uma, né, olha, se esses vírus saírem dos morcegos e aprenderem a se transmitir de humano para humano, isso pode gerar um problema, né? Isso, se a gente não fizer nada, deixar rolar, olha que isso vai virar um problema. Isso é um aviso que se a gente não roda para frente, deixa assim, isso acaba gerando
uma desorganização, essa desorganização vai gerando uma provável emergência. Então, recapitulando, né, a gente tem, ela é facilmente visível, ela é sempre negativa e gera sempre um estresse, a gente gasta muita energia para ter pouca entrega ou nenhuma entrega numa emergência, a gente tem a sensação de perseguição, que ela está vindo nos pegar, que gera pânico, e ela vem naturalmente com a desorganização, com o deixa para lá. Isso são as características principais da emergência. Quando a gente está falando da urgência, por outro lado, aí muitas coisas mudam de figura. Por exemplo, a urgência ela é rara e ela é difícil de ver. A gente não consegue enxergar a urgência da mesma maneira que a gente enxerga a emergência. A urgência ela tá ali, a gente precisa atuar, mas precisa que alguém nos informe, precisa de relatórios. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. A gente sabe que agora, nesse momento, né, esse vídeo aqui está sendo gravado em 14 de agosto de 2023, só para quem estiver assistindo mais no futuro entenda. Tem uma epidemia de H5N1, que é a influenza aviária de alta patogenicidade. Isso nas aves e em alguns mamíferos aquáticos. A gente está vendo também alguns gatos na Polônia, ou seja, é um vírus, uma zoonose que está nos animais e que ainda não passou para o ser humano no sentido de fazer aquele spillover, aquele transbordamento que a gente chama, que é o vírus entrar no ser humano, aprender a lidar e do próprio ser humano transmitir para outros humanos. A gente até pode contrair esse vírus se a gente mexer os fluidos dos animais, dos pássaros mortos, das aves mortas, mas a gente ainda não, o vírus ainda não consegue usar o nosso organismo e transmitir de humano para humano. Então, o status atual é o quê? É uma urgência, não é uma emergência. E se a gente deixar para atuar só na emergência, o que a gente acabou de aprender ali, conversar? A emergência é facilmente visível, gera estresse, ou seja, quando o vírus virar, né, um vírus que vai, se ele, tomara que não chegue nisso, né, mas se ele, por acaso, mutar, sofrer uma mutação e conseguir se transmitir de humano para humano, vai virar uma emergência. E aí a gente vai ter todos aqueles problemas. Agora, nesse momento atual, é uma urgência. E ela não é uma coisa fácil de ver. A gente, se entra no painel do Ministério da Agricultura do Brasil, a gente já vê o aumento, está aumentando bastante em aves, né? Esses surtos, o pessoal está investigando e percebendo que o vírus está cada vez mais. Já está praticamente só em aves selvagens, mas já tem alguns casos de aves de subsistência, aves de criação, que já é outro problema. Então, ele está num status de urgência, ou seja, ela é rara, ela não está tão fácil de enxergar. O exemplo do incêndio que eu dei antes, por exemplo, se a gente tiver lá, ó, a fiação dessa casa, desse apartamento, enfim, ela tem uma probabilidade alta de causar um curto-circuito se forem ligados mais do que X aparelhos, devido à fiação, devido à carga que ela puxa. Então, isso precisa alguém vir fazer uma auditoria, um relatório, entregar, e a pessoa que recebe esse relatório tem que olhar e dizer: meu Deus, eu preciso agir, preciso fazer alguma coisa. Isso é a urgência, ela é rara. Outra coisa é que ela, em 99% dos casos, ela é positiva se a ação for tomada enquanto ela está em status de urgência. Por isso, inclusive, que muitas pessoas falam em senso de urgência, né? Inclusive o John Kotter, que é um autor da área de administração de empresas, que fala muito em gestão da mudança, em senso de urgência, ele sempre fala nisso como positivo, porque se a gente agir no momento que está urgente, a gente consegue colher resultados muito mais positivos do que se a gente deixar para quando está na emergência. E outra coisa que, lembra que na emergência a gente tem muita energia para pouca entrega? Nesse caso da urgência, é muito proporcional. A energia que a gente gastar vai ser muito proporcional ao que a gente vai ter de resultado no final. Mesmo que esse resultado seja algo como, por exemplo, assim, olha, fizemos, criamos uma vacina e essa vacina evitou que acontecesse um problema. A gente não enxerga, né, mas a gente evitou. Uma coisa que eu sempre brinco também é assim, não, imagina que a gente está descendo uma escada e aí a gente vai, segura no corrimão assim para descer a escada, resolve segurar no corrimão, não vem uma notificação no nosso celular dizendo parabéns, você acabou de evitar uma fratura, você ia quebrar a perna e não vai mais porque você se segurou no corrimão. Então, quando a gente toma ações,
na fase da urgência, que é uma fase que não dá para enxergar muito, a gente pode ser que essa recompensa, essa entrega, seja justamente não acontecer o problema. Outra coisa, a emergência tinha aquela sensação de perseguição. Já a urgência, ela tem aquela sensação de dever cumprido, de que se a gente atuar na urgência, a gente conseguiu ou evitar um problema, né, ou evitar um problema, ou tratar de uma situação antes que ela virasse um problema. Então é uma sensação positiva de dever cumprido. E a urgência não vem naturalmente, assim, ela precisa de organização e precisa de entendimento. Vocês lembram que eu falei agora há pouco dos laudos? Ah, tem que ter um laudo de auditoria, né? Que indica que aquela fiação está com problema, ou, por exemplo, o que os cientistas estão falando, inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês seguirem e lerem os fios da Karina Lima, que é muito especialista em clima e meio ambiente, e tudo isso que está acontecendo, para vocês entenderem como é que está a situação e verem que a gente precisa agir, a gente precisa olhar esse tipo de coisa, entender, criar um senso de urgência e agir. E se a gente entende que o momento de agir é na urgência e não na emergência, a gente evita muitos problemas, muitos problemas. Só que a gente tem esse, não sei se essa tendência, como é que eu posso falar, de deixar que o negócio chegue no status de emergência e aí a gente sai que nem louco para tentar, né, resolver. Então, se a gente entender esses conceitos, a gente pode analisar uma situação. O que que é o que eu gostaria que acontecesse com quem estiver assistindo esse vídeo, assistir até o final? Que olhe as situações da sua vida ao redor, ou mesmo essas maiores, como as mudanças climáticas, e perceba, é uma emergência ou é uma urgência? Nossa, é urgente, a gente precisa fazer algo, é urgente, sabe? É uma coisa urgente, eu preciso fazer isso, sei lá, para melhorar a minha saúde, eu preciso fazer isso para melhorar a minha carreira. É uma coisa que não está em status de emergência, por exemplo, sei lá, eu tenho um emprego, né? E eu não estou num status emergencial, mas eu percebo que é urgente que eu tome alguma ação porque eu, né, para que eu melhore minha carreira. Sei lá, um exemplo que eu dei aqui. Então, entendendo esses dois conceitos, entendendo isso, é muito mais válido a gente tomar ações. E aí tem uma, não é pessoa, assim, um comportamento que a gente tem que cuidar, que é aquele do não vai dar certo. Quando a gente fala, olha, tem uma urgência, nós precisamos fazer isso, e daí, isso aí esquece, isso aí não vai dar certo, não tem, muito pouca chance de funcionar, isso aí não vai dar certo. Porque isso é justamente um comportamento de quem mantém o status quo, que a gente chama, que é o quê? É o estado atual das coisas, que não quer gerar essa mudança para melhor, justamente na fase de urgência. Então, a gente olhando e entendendo isso, a gente tem que pegar e dizer: não, nós vamos, sei lá, dá para até distrair essas pessoas ou esse tipo de comportamento com tarefas mais positivas, sabe? Dividir as ações que a gente precisa fazer em ações menores que tenham como ter marcos de entrega pequeninhos com pequenas vitórias. Ah, vamos fazer esse bloquinho. Olha, conseguimos esse bloquinho, conseguimos colher essa vitória. Eba, viva! Comemoramos uma vitória e isso vai transformando o não vai dar certo numa coisa, olha, pode ser até que dê certo, e a gente consegue então avançar. Se a gente ficar atacando todo mundo, se a gente ficar dizendo que não vai dar certo, se a gente, por exemplo, se alguém for lá alertar, olha, H5N1 tá aí, hein? A gente tem que tomar alguma ação, tem que fazer alguma coisa, não dá para deixar chegar no humano e deixar o vírus mutar. Se a pessoa responder uma fala dessas com ai, alarmista, tá criando pânico, quer lucrar em cima de mais uma doença. Não, a gente está justamente querendo evitar, trabalhando na fase da urgência. Então, quando a gente olhar um alerta de alguém ou um aviso e perceber que a gente está na fase da urgência, a gente tem que ir lá, compartilhar isso, agir de acordo e trabalhar em prol de que isso não vire uma emergência. Então é isso, pessoal. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou disponível sempre no Twitter, no Instagram, minhas DMs estão abertas. E é isso aí, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado e que não tenha ficado, não tenha, sei lá, chovido no molhado para vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.